Bom dia! Estamos novamente nesse domingo que o sol ainda não apareceu, mas nós temos, o sol da justiça brilhando sobre as nossas vidas, temos a luz de Jesus que resplandece sobre nossa vida e sobre a vida da humanidade. Que brilhe em nós nesse domingo a luz de Jesus, que ilumine nossas vidas, nossas mentes, nossos corações e também as nossas famílias. Hoje nós estamos com o nosso devocional Florescer, número 48, e nós falamos ontem que nós estaríamos falando então sobre a outra lição que Jesus quer nos ensinar, que é a lição da mansidão, né? Então, hoje nosso tema é florescendo na mansidão. Nós já falamos nos nossos devocionais anteriores sobre o convite de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Então, em nossos devocionais anteriores, nós falamos sobre a humildade em todas as suas formas, as formas em que ela se manifesta, tanto nos céus como na terra, e também como ela deve se manifestar em nossos corações. Hoje, então, nós vamos aprender a cultivar em nossas vidas a mansidão, né? Então, nossas vidas, nós somos seres espirituais e as virtudes espirituais que precisam se desenvolver em nossas vidas, elas são as lições preciosas que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós somos pequenos cristos andando nessa terra. Então, primeira forma de como você pode cultivar a mansidão no seu coração, na sua vida, e em todas as áreas da sua vida, alcançando a sabedoria e também as promessas que Deus tem para os mansos da terra, primeiro é aceitando o convite de Jesus. Jesus, lá no Sermão do Monte, pregando sobre as bem-aventuranças, de como o homem pode ser feliz, de como ele pode ser bem-sucedido, né? Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido. Declara então para nós, ele fala em Lucas 4,18: bem-aventurado os mansos da terra, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então ele declara, né? Também ele declara isso em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mas em Lucas 4,18 ele faz a maior declaração a respeito do seu propósito sobre as nossas vidas, sobre a vida da humanidade. Então, o seu propósito de ter vindo à Terra está aqui declarado, né? Quando ele se apresenta na sinagoga e ele declara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de preso das prisões. Então aqui nós temos uma declaração que ele veio para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e dar abertura de prisões aos presos. Ele me ungiu para pregar as boas novas, ou seja, as boas notícias aos mansos. Mas quem então seriam os mansos? Quem seriam os mansos? Larry Coy, ele nos diz que manso é alguém que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos e os considera como um empréstimo temporário de Deus. Novamente,
Manso é alguém que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens ou de tudo aquilo que considera seu e os considera apenas como um empréstimo temporário de Deus. Então, a segunda lição que Jesus ensinou aos seus discípulos depois do princípio da humildade foi o princípio da mansidão ou o princípio da mordomia. Se compreendo o significado do que é ser manso, se compreendo que tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Deus, então nós devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio, define mordomo como um serviçal, um administrador de uma casa, alguém que cuida daquilo que não é seu. Jesus, mais uma vez, ele aplica esse conceito de mansidão, de mordomia a nós em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 46, que diz assim: E disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo vos disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os seus criados e criadas, e comer e beber e se embriagar, e virá então o senhor daquele servo em um dia que não o espera, e em hora que também não sabe, e o castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Nesta parábola, Jesus fala de aspectos espirituais, mas também de aspectos naturais e também financeiros. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Um dia, nós prestaremos conta do que fizemos com aquilo que Deus nos deu, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, os nossos relacionamentos. Então, é muito importante que a gente compreenda que a aplicação desse princípio em nossas vidas tem como resultado. Tem um resultado. Cada princípio, ele encerra uma bênção correspondente. Cada princípio da palavra de Deus que eu aplico na minha vida, ele traz em si embutido uma bênção, uma promessa de Deus. Então, quando eu aplico esse princípio, então eu passo a experimentar sobrenaturalmente o poder para viver pela fé. É o primeiro resultado de alguém que aplica o princípio de mansidão, que considera tudo o que tem, não dele, mas de Deus, e que ele é apenas um bom mordomo que cuida daquilo que não é dele. Então, o primeiro resultado da aplicação desse princípio é poder para viver sobrenaturalmente pela fé. O segundo resultado é a capacidade para nos aproximarmos das promessas de Deus. A vitória sobre a ira e a preocupação é o terceiro resultado da aplicação desse princípio. O primeiro, o poder para viver sobrenaturalmente pela fé. O segundo, a capacidade de nos aproximarmos das promessas de Deus. E terceiro, a vitória sobre a ira e sobre a preocupação. Vamos ver então na própria palavra de Deus algumas das bênçãos da aplicação desse princípio de mansidão em nossas vidas. Então, em Salmos, capítulo 25, versículos de 8 a 9, diz assim: Bom e justo é o Senhor, por isso ele mostra o caminho aos pecadores e guiará os mansos com justiça. E os mansos, e aos mansos, ensinará o seu caminho. Já o Salmo 34, 2 diz assim: A minha alma se gloriará no Senhor,
Os mansos ouvirão e se alegrarão. Provérbios 3:34 diz assim: certamente que Deus escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Graça e não desgraça. Salmo 37:11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aos mansos da terra, eles terão abundância de paz e herdarão as riquezas da terra. Isaías 1:17 diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e ornará os mansos com salvação. Tudo aquilo que nós precisamos está embutido num princípio tão precioso que Jesus ensinou para os seus discípulos e está nos convidando a aprender. Em Provérbios 16:17 diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os orgulhosos. E para finalizar, os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus. Só os mansos da terra buscam a Deus, e eles o encontrarão e se agradarão na presença dele. Salmo 69:32. O Salmo 10:17 diz assim: Senhor, tu enviastes, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortará os seus corações, e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Os mansos da terra têm a atenção de Deus para ouvi-los. São tantas as promessas de Deus para os mansos da terra, que o salmista Davi, ele declara que o Senhor se levante para fazer juízo e para nos livrar, para livrar os mansos da terra. Que o Senhor se levante para fazer juízo, para livrar os mansos da terra. Salmo 76:9. Amanhã, então, nós vamos conhecer mais preciosas promessas a respeito dos mansos da terra. E quais também as consequências de nós violarmos esse princípio tão importante para nós como filhos de Deus. Então, que este convite precioso de Jesus, ele seja então trazido para a sua vida, para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nada é nosso, tudo é dele, tudo é por ele. Tudo que nós temos, tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, pertence a ele e nós devemos cuidar como bons mordomos, porque um dia nós estaremos diante desse Deus para responder o que nós fizemos com a nossa vida, o que nós fizemos com a nossa família, o que nós fizemos com a nossa casa, com os nossos filhos, o que nós fizemos com os nossos relacionamentos com o ministério. Então, um dia, todos nós compareceremos diante de Deus para responder a respeito da nossa mordomia. Sinceramente, de coração, eu espero ouvir: bom e fiel servo. É o que todos nós, como cristãos, precisamos buscar. A mansidão em nosso coração. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. E agradeça a Deus por tudo o que Ele tem dado, toda a dádiva, todo o dom perfeito que desce dos céus, do Pai das luzes, para nós. Mas nós devemos cuidar, nós devemos considerar como propriedade do nosso Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã com o nosso próximo devocional. Deus os abençoe.